Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos e, olha, cheios de contrastes de todo o Evangelho. Marcos, capítulo 9. É uma verdadeira jornada que leva a gente do ponto mais alto da glória divina direto para o vale mais profundo do sofrimento e da dúvida humana. Uma história que realmente testa os limites da fé. E a chave para entender tudo isso está bem aqui, nessa declaração de Jesus. Tudo é possível ao que crê. É, ao mesmo tempo, uma promessa super poderosa e um desafio que coloca a fé bem no centro de uma das maiores provações que os discípulos iriam enfrentar. E aqui está a questão central que costura o capítulo inteiro. Como é que a fé, essa força que a gente ouve, que move montanhas, lida com a dor, com a dúvida, com o fracasso que a gente encontra no dia a dia? Marcos 9 não foge dessa tensão, não. Ele vai direto nela. Então, a história começa num lugar de isolamento e revelação, um monte bem alto. Jesus leva o seu círculo mais próximo, Pedro, Tiago e João, para uma experiência que, redefine completamente a ideia que eles tinham de quem ele era. O que eles testemunham ali é algo de outro mundo. Jesus se transfigura, suas roupas começam a brilhar como a luz celestial. E do lado dele aparecem duas figuras gigantescas: Moisés, representando a lei e aqueles que serão ressuscitados, e Elias, representando os profetas e os que serão levados ao céu. É uma visão poderosa da glória futura e da autoridade de Jesus sobre toda a história. E como se essa visão toda já não fosse o bastante, uma nuvem os envolve e a própria voz de Deus ecoa, confirmando a identidade de Jesus. Esse é o selo divino final, o ponto mais alto da revelação. Dali em diante, não deveria haver mais espaço para dúvida. Só que a glória do monte é passageira. Quando eles descem, a cena muda de uma forma drástica. A paz celestial dá lugar a um caos muito, muito humano. Uma realidade bem cruel que estava esperando por eles lá embaixo. O contraste é gritante, né? Lá no monte a gente vê glória divina, certeza. Aqui no vale a gente encontra sofrimento humano e dúvida. O grande pintor Rafael, inclusive, capturou essa dualidade perfeitamente na sua obra Transfiguração, mostrando a glória celestial lá em cima e a luta desesperada aqui na terra. A cena no vale é de uma desordem total. Uma multidão agitada, líderes religiosos hostis discutindo, e no meio dessa confusão toda, os 9 discípulos que ficaram para trás, completamente impotentes, frustrados, sem conseguir ajudar. E exatamente nesse cenário de caos e de fracasso que o verdadeiro coração da história aparece. Um pai desesperado abre caminho no meio da multidão, carregando um peso, uma angústia de anos. E, olha, não era um problema novo. O pai explica que o filho sofria desde criança. Imagina só, anos de tentativas frustradas, de dor, de ver o próprio filho sendo jogado no fogo e na água. O desespero desse homem é palpável. Depois de ver o fracasso dos discípulos, a fé desse pai está por um fio. Ele chega para Jesus e diz: "Se podes fazer alguma coisa." É um pedido que nasce da dúvida, mas que ainda se agarra a uma última faísca de esperança. E a resposta de Jesus é genial. Ele pega essa dúvida do pai, esse "se", e vira de volta para ele. A questão não é a capacidade de Jesus, mas a fé de quem vai buscando ajuda. Tudo é possível àquele que crê. Ele muda o foco do poder dele para o potencial da fé humana. E a resposta do pai é talvez um dos momentos mais crus e honestos de toda a Bíblia. Com lágrimas nos olhos, ele grita: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Ele não finge uma fé perfeita, ele admite a dúvida dele enquanto se agarra à fé que ele tem. É a fé na sua forma mais real, mais humana possível. Mais tarde, em particular, os discípulos perguntam por que falharam. E Jesus vai direto ao ponto. O problema não era a força do demônio, mas a fraqueza da fé deles. Enquanto ele estava lá no monte, eles cederam ao desânimo e até ao ciúme aqui no vale. Eles não estavam conectados à fonte do poder através da oração. Mas, apesar da experiência no monte e do milagre no vale, a gente percebe que a lição ainda não foi totalmente aprendida. Os discípulos continuam presos numa mentalidade terrena, sabe? Mais preocupados com o status do que com o serviço. É quase inacreditável, né? Logo depois de testemunharem, ou pelo menos ouvirem falar da glória divina e de um milagre tão poderoso, eles estão lá discutindo sobre quem seria o mais importante no reino. Eles ainda operavam com a lógica do vale.
a lógica do poder, da hierarquia. E aí, Jesus vira essa lógica do mundo completamente de cabeça para baixo. Ele apresenta um caminho radicalmente diferente para a grandeza. Não é sobre subir na hierarquia, mas sobre descer em serviço. O maior é aquele que se torna o último e o servo de todos. E para ilustrar o ponto, Jesus não aponta para um rei ou um general, ele pega uma criança. Por quê? Porque uma criança não busca status, ela confia, ela perdoa fácil, ela não tem essa ambição de dominar os outros. A verdadeira grandeza, segundo Jesus, está nessa humildade e dependência. Finalmente, o capítulo se encerra com instruções bem práticas. Como é que se vive essas lições do monte e do vale no mundo real? Jesus usa uma metáfora muito poderosa. Jesus diz: "Tende sal em vós mesmos." Naquela cultura, o sal era um agente de purificação, de preservação. Simbolicamente, ele representa a graça de Deus agindo dentro da pessoa para purificar, para reprimir as tendências ruins, como a inveja e a rivalidade que os discípulos mostraram, e com isso, preservar a paz. Então, o chamado final é este: levar a pureza, a clareza e a glória da experiência no monte para os conflitos e desafios do vale. O sal interior é o que nos capacita a fazer isso, a viver em paz e a ser uma influência positiva. E assim, Marcos 9 nos deixa com essa pergunta para refletir. A vida é uma constante gangorra entre momentos de clareza e fé, os nossos montes, e momentos de luta e dúvida, os nossos vales. A questão não é como evitar o vale, mas como a gente pode carregar a luz do monte conosco para iluminar esse vale.